Boa noite, eu sou o Miguel, como já me apresentaram. Eu vim dar um testemunho relacionado com a Eucaristia na minha vida e começo por dizer que até sensivelmente aos 15 anos eu não ligava nenhuma à missa, não ligava nenhuma a Deus, até achava aborrecido esse tipo de coisas. E depois houve um clique, mas vou começar pelo início de contar que eu andei no Colégio Santana e eu fugia da catequese, fugia da missa, não estava nada para isso. Até me lembro de perguntar no carro à minha mãe e à minha irmã se Deus era um homem de barbas que estava lá no céu, e elas disseram: Deus é invisível. Eu, claro, se é invisível, então é claramente uma mentira, não pode existir coisas invisíveis. Tinha aquela mentalidade de criança que se é invisível, então é porque é a brincar. E então ainda não tinha esta noção que nós temos aqui um Deus escondido na Eucaristia, que se esconde no pão, digamos assim. Isto, pronto, durante a minha primária, e a minha mãe até me dizia: Deus leva-te ao colo sem tu saberes, Miguel. Mas eu não lhe prestava atenção. E depois, na pré-adolescência, uma coisa que me fazia pensar muito era a morte, sobretudo o pós-morte. Será que como é que é possível que depois de morrer eu desapareça, eventualmente as pessoas esquecem-se de mim, e esta vida que é tão intensa e tão real, depois de repente já desaparecia? Não podia ser. E é engraçado agora, compreendo que a morte de Jesus, que é paradoxalmente tão cheia de sentido, cheia de vida, porque nos traz a ressurreição, mas na altura era uma coisa que me afrontava. Ainda por cima eu sou muito de matemática, de coisas objetivas, e gosto de perceber a ordem nas coisas, mas a morte parecia-me uma coisa sem sentido nenhum, sobretudo por esta questão do pós-morte, de nós não sermos eternos, digamos assim. E pronto, no fundo eu não conhecia Deus, não sabia rezar. Até me lembro a Ave Maria, uma vez por tipo mezinha, fui ver como é que se rezava a Ave Maria e vi lá: rogai por nós pescadores. Eu nem percebia o que era o pecado de pecadores, então não era mesmo uma coisa que eu estava a léguas. Até que, cerca dos 13 anos, houve um momento, não foi assim na igreja, foi uma coisa assim um bocado random, no que nós chamamos a Laranjeira, a minha família, ou seja, estávamos no campo, estava a conversar com a minha irmã e o meu cunhado, que para mim era uma referência enquanto adolescente, porque eram pessoas próximas de mim em termos de idade, mas também já tinham uma certa distância, têm tipo 10 anos a mais que eu. E o meu cunhado falou-me nesse dia sobre Deus de forma especial, explicou-me o sentido, e eu nessa altura já tinha o coração meio aberto. E naquele dia eu lembro-me de houve qualquer coisa que eu disse: ok, isto faz sentido, isto não é uma brincadeira. E mais do que simplesmente estes argumentos, isto também não façam isto em casa, de converter os outros com argumentos. Também é preciso o exemplo. E eu também ficava tocado com o exemplo deles, de levarem a fé a sério. E depois, passado uns anos, decidi entrar na catequese. Disse à minha mãe, por iniciativa própria: olha, este ano quero entrar na catequese. Isto foi no início do secundário. E isso fez-me ir à missa regularmente. Finalmente, na minha vida, comecei a ir à missa, e mesmo que ao início me parecesse um bocado aborrecido, depois fui começando a perceber cada vez mais o sentido e a interessar-me. E pronto. E lembro-me também, depois nas férias de Natal, isto foi em 2015, abordaram-me a mim e à minha irmã para irmos para o coro de jovens, e eu disse à minha irmã: olha, eu cantar em público já mas olha, talvez vá uma vez contigo, pronto,
one night only, mas nem penses que depois tu ficas lá no coro e eu fico na minha. Mas pronto, a partir daí eu fui ao coro uma vez e fiquei no coro até entrar no seminário. Foi mesmo... e foi bom para estar integrado com jovens na minha paróquia. E depois também outra coisa que me marcou, no secundário, um professor de Geografia A, que ia para as aulas e falava de Deus. Era engraçado que ele falava, apesar de não ser o conteúdo de Geografia, ele falava daquilo porque era aquilo que vinha no seu coração. Ele partilhava com os alunos a sua paixão por Jesus e isso cativou-me muito também. E eu, às vezes, ia-lhe fazer perguntas nos intervalos, no fim das aulas, ficávamos a falar muito. E uma coisa que eu notei é que ele ia à missa diariamente. E então eu dei este passo, passado uns meses, ok, também, se a missa é assim tão importante, se é Jesus que desce do céu e vem ter connosco, se é a oração mais importante de todas, por que não? E por um lado foi um bocado estranho, porque, digamos, lá no Pinhal Novo, na altura, era assim, a missa, uma comunidade mais sénior, não havia muitos jovens a ir à missa, e então, por um lado, não me sentia muito integrado nesse aspecto. Mas havia outras coisas que me tocavam, por exemplo, o silêncio depois da comunhão, parecia que o mundo parava. Nós, depois da comunhão, o padre não fazia logo oração, sentava-se um bocadinho, o padre Ramalho, e parecia que o mundo parava naquele momento. E eu ainda não tinha a primeira comunhão, ainda estava a fazer a catequese, mas ficava realmente fascinado. Foi mesmo aí que eu comecei a aprender a rezar, não só o terço e isso, que são coisas que eu fui aprendendo, mas rezar com o coração, ter aquele momento de paz e de silêncio. E depois também ir à missa diariamente, sobretudo, fez-me perceber que, por um lado, a Eucaristia tem uma dimensão muito pessoal, não é só os outros vão comungar e tal, eu também vou. Se não for vivido com sentido, se calhar não temos de pensar duas vezes o que é que estamos aqui a fazer e se calhar ir nos confessar, e isso é uma experiência que se vai ganhando com o tempo e nunca se deixa de ganhar. Mas por outro lado também há uma dimensão comunitária. Isto não é só eu e Deus, e tanto vale ir à missa como ficar em casa a rezar. Percebi que havia ali qualquer coisa de muito bonito por trás, às vezes, o padre, até às vezes pensamos, o padre é sempre aquelas orações e tal, é sempre a mesma coisa, mas por trás daquilo tudo, se nós nos pusermos com o coração, realmente vamos crescendo na fé e vamos percebendo o que é que está a acontecer na missa. Pronto, e depois... no fim do secundário decidi seguir os passos do meu pai e ir para a economia, ele que é de gestão. Tirei esse curso e fui para a Universidade Católica, que tem lá uma capelania, que tinham muitos jovens e aquilo tem missa lá, e foi muito interessante estar num ambiente em que os jovens universitários se juntavam para ir à missa. Fazíamos voluntariado nas férias e também foi uma experiência que me marcou muito. Até algumas coisas, por exemplo, eu tinha uma colega, a Helena, que antes dos exames ia rezar em frente do Santíssimo Sacramento. Eu achava, uau, isso é grande fé de fazer essa ligação antes dos momentos importantes, ir à capela. Depois tinha outro colega que ele me disse, olha Miguel, has de experimentar um dia ir rezar para a capela. E eu achei, ok, um bocado awkward, mas por outro lado aquilo fez-me pensar, realmente o estudo, apesar de para mim não de ser um bocado estranho ir para a capela rezar, mas o estudo é uma coisa que também pode ser feita com Deus e para Deus. E ver colegas que iam às vezes... estavam lá na capela enquanto eu estava a rezar e eles a estudar, a fazer apontamentos e a santificarem o estudo,
era realmente também um testemunho para mim. Depois também fiz o crisma, já estava na faculdade, fiz o crisma na minha paróquia e também não foi indiferente. Eu achava que o crisma, pronto, é um sacramento, ok, mas não vai fazer grande diferença na minha fé, na minha vida. O facto é que fez. Foi um momento em que eu senti realmente coragem. Sobretudo, acho que é a palavra mais forte, a coragem de testemunhar a fé, de vivê-la com autenticidade. Depois faltava sempre qualquer coisa para mim. A vocação sacerdotal foi uma coisa que foi nascendo aos poucos e eu percebi que era realmente o que Deus queria. E eu gostava muito de economia, mas sentia que algo diferente me chamava. E foi interessante, quando eu falei disto, fui falando disto à minha família, aos meus amigos, eles ficaram surpreendidos. Tenho alguns amigos que até diziam: "Ei, Miguel, se calhar estás a desperdiçar uma futura carreira em que podes ser milionário, tu que estás a ter até sucesso no teu curso." Por exemplo, tinham, sobretudo os amigos rapazes, eles estão a ver em casa, acho eu, o Chico, o Ramos, o tio Afonso. Mas depois também tenho amigas que, mais as raparigas, que conheciam o que me realmente ia fazer feliz. A Érica, a Valéria, também devem estar a ver em casa. E pronto, foi muito bom porque eu não estava à espera de sentir tanto apoio como senti da minha família e dos meus amigos, apesar de ser um choque, não é? É sempre algo de diferente, ainda por cima, talvez nos dias de hoje, a religião, pronto, é uma coisa, às vezes, vista de lado, e realmente um padre é sempre algo de estranho, seja para a família e para os amigos. Mas pronto, o que me motiva principalmente é levar Deus aos outros através da Eucaristia, e só por isso vale a pena estar no seminário. Até tenho crescido muito na fé e no amor à Eucaristia no seminário. E pronto, fica por aqui o meu testemunho. Muito obrigado pela atenção.